Gente, tudo bem com vocês? Bom, lição número 7, vencendo o pecado. Eu estou aqui, direto de Piracicaba, bem longe da minha cidade, mas enfim, vamos lá. A lição dessa semana foi muito interessante, foi muito importante sim para minha vida espiritual, acredito que vai ser importante para você também. Bom, eu pergunto para você, jovem, como que a gente pode vencer o pecado? Como vencer algo que está em nosso DNA, algo que está enraizado na nossa vida, algo que parece que não tem como tirar? Como que é possível vencer o pecado? Bom, essa pergunta vamos deixar para o final, depois a gente responde. Mas eu queria fazer outra pergunta também. Por que a gente se sente culpado quando a gente pratica o pecado? A gente vai lá, peca e aí a gente se sente culpado. Por que isso? Bom, tem um livro que eu tô lendo lá, agora esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Ele explica sobre o pecado e a psicopatologia. E lá ele fala da verdadeira culpa e da falsa culpa. A verdadeira culpa é quando a gente se arrepende de verdade, quando a gente se arrepende de todo o nosso coração, a gente confessa o nosso pecado para Deus e a gente abandona o pecado. Essa é a verdadeira culpa, certo? A falsa culpa é quando a gente tem medo das consequências do pecado. A gente não tem muito medo em si do pecado, mas do que o pecado gera, da consequência que o pecado nos traz. Bom, e o melhor é a gente viver uma vida santa, o processo de santificação, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Mas o ideal é a gente ter o verdadeiro arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento, uma frase que eu já vi, não é quando você chora, né? Arrependimento é quando você muda. Bom, falando sobre o processo de santificação agora, é a gente viver uma vida perfeita, é a gente viver uma vida santa. Mas como que a gente vai viver uma vida perfeita, santa, se a gente é falho, se a gente é pecador? É difícil, não tem como. Por isso que primeiro vem o processo de justificação e depois de santificação. E através dos méritos de Cristo, Ele nos santifica para estar na presença de Deus, certo? Bom, o apóstolo Paulo, ele fala para a gente morrer para o pecado. A gente tem que morrer para o pecado, beleza, mas volto na pergunta inicial que eu falei, mas como que a gente vence o pecado sendo que o pecado está em nós? E aí vem o apóstolo Paulo e fala para a gente que a gente tem que morrer para o pecado? É meio complexo, não é mesmo? É meio difícil de entender. Bom, mas o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer é que depois que a gente conhece a Cristo, depois que a gente se entrega para Cristo, não podemos mais viver nas dissoluções do pecado da maneira que a gente vivia antes. A gente tem que parar de praticar o pecado. A gente tem que fazer de tudo para evitar o pecado na nossa vida. E como que a gente consegue fazer isso? Através do processo de santificação. O processo de santificação não é assim do dia para a noite. É um processo, é diariamente que a gente vai buscando a Deus. E na lição de quinta-feira, para a gente entender melhor o que é o processo de santificação, é ser semelhante a Jesus. Então, jovem, eu quero deixar o último recado aqui para você, dessa parte da lição. Seja semelhante a Cristo. E como que você pode ser semelhante? Busca Ele, se esforce para ler a lição, estudar a palavra, buscar mais e mais o Senhor. E lembre-se desse texto, Gálatas 20, verso 20. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Que Cristo possa viver na minha vida e na sua vida. Deus te abençoe, forte abraço e é isso aí.